Os temas vêm se sucedendo aqui e com um tom da gravidade que merece. O senador Dário Berger deixou essa tribuna um lembrete trágico, que é a situação da segurança pública, e o fato narrado por ele, por si só, revela uma doença da sociedade. Isso é uma doença da sociedade, encontrar numa mochila a cabeça de um jovem decepado, assassinado, barbaramente, selvagemmente, covardemente. Não há sociedade que resista a uma cena dessa natureza. Não há. E se nós toleramos isso, nós estamos sendo complacentes e, de alguma forma, até cúmplices com a situação que chegamos. E essa impunidade talvez tenha levado ontem o próprio Supremo Tribunal Federal a uma decisão que, para muitos, surpreendeu. Mas talvez o Supremo tenha verbalizado um sentimento que percorre no coração de todos os brasileiros, que é exatamente o sentimento da impunidade. O que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal? Uma decisão histórica que muda as regras sobre prisão, coincidindo com as batalhas políticas e técnicas que estão sendo travadas em nosso país, exatamente contra a impunidade e a favor da justiça. Mas nós também não podemos ultrapassar os limites na interpretação da lei. Eu lamento não ser uma especialista na área do direito, da ciência jurídica. Sou apenas uma jornalista que, ao longo do tempo, passou a observar a sociedade brasileira pela vivência na minha profissão e agora aprendendo muito aqui com os senadores que são formados, que têm uma vasta experiência no campo do direito, alguns com uma história de vida, como o senador Aloysio Nunes Ferreira, que nos engrandece a todos aqui, que nos ensinam a cada dia muitas coisas. Então, é nessa condição de cidadã, como de parlamentar, que pergunto que essa decisão tomada ontem foi aplaudida, sem dúvida, por esse juiz que está encarnando as aspirações e as esperanças do povo brasileiro em relação à impunidade. Um juiz discreto, um juiz que está trabalhando absolutamente com uma equipe de auxiliares da Polícia Federal, do próprio Poder Judiciário. Lá no Paraná, o juiz Sérgio Moro. E o juiz Sérgio Moro emitiu hoje uma nota que vou ler na íntegra a respeito da decisão tomada ontem pelo Supremo Tribunal Federal. Escreveu ele, abre aspas, o egrégio Supremo Tribunal Federal, com respeito à minoria vencida, tomou uma decisão essencial para o resgate da efetividade do processo penal brasileiro. No processo penal, assim como no cível, há partes, o acusado e a vítima de um crime. Ambos têm direito a uma resposta em um prazo razoável. O inocente para ser absolvido, o culpado para ser condenado. Não há violação da presunção de inocência, já que a prisão opera somente após um julgamento condenatório, no qual todas as provas foram avaliadas e ainda por um tribunal de apelação. A decisão do Supremo só merece elogios e reinsere o Brasil nos parâmetros sobre a matéria utilizados internacionalmente. A decisão do Supremo fechou uma das janelas da impunidade no processo penal brasileiro. Fecha aspas, essa é a nota que leio, texto do juiz Sérgio Moro, que comanda a fulgurante Operação Lava Jato em nosso país, que apura a maior história de corrupção envolvendo uma das estatais mais importantes, a Petrobras. O problema crônico do excesso de recursos no Brasil já é velho conhecido da população. Se esperava vários anos para se ter uma decisão em quarta instância, sem a pena começasse a ser cumprida, mesmo com condenação do réu em segunda instância. Era um cenário perfeito para protelações, resulgamentos, recursos e todas as possibilidades para não punir os culpados, como defendeu hoje num artigo o professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Ivar Hartmann,
Diz ele, não há nada de indigno em prender após 2 decisões, uma delas, inclusive, coletiva. Nos casos de crime de colarinho branco, por exemplo, há 3 chances em 100 de o Supremo rever uma decisão. No caso de crimes hediondos, as chances do STF rever uma decisão são 6 chances em 100. Essas estatísticas, feitas pelo Departamento de Direito da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, mostram, portanto, que os erros nos primeiros 2 julgamentos, nas 2 primeiras fases, não são muitos e que, na prática, os réus só ganhavam tempo com a existência de 4 julgamentos. Tomara que essa estatística realmente seja para não violar o Estado democrático de direito. Aliás, como lembrou Hartmann, em artigo publicado hoje no jornal O Globo, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, César Peluso, já havia defendido essa mudança há mais de 5 anos. Propôs uma alteração na Constituição para fazer com que a regra fosse o cumprimento de pena após a 2ª instância. Na época, a proposta não foi abertamente defendida pelos ministros. Com a revogação, melhor dizendo, com a renovação do tribunal, quase metade, e o atual momento da Operação Lava Jato, pós-mensalão, o Supremo preferiu, sobre este caso... Permite. Com muito prazer, senadora Luísa Nunes Ferreira. Uma breve interrupção, senhora, porque é bem a propósito. Realmente, o ministro César Peluso esteve aqui na Comissão de Constituição e Justiça do Senado para apresentar aquilo que foi chamada PEC do Peluso, que visava dar efetividade a uma norma constitucional que garante aos jurisdicionados uma decisão rápida, um processo de uma duração razoável. Ora, essa proposta do ministro Peluso foi transformada numa proposta de emenda à Constituição de autoria do senador Ferraz, em 2011. A abrangência era muito ampla, era para todos os tipos de causas. Diante das resistências que encontramos na Comissão de Constituição e Justiça, eu, que era relator, reduzi o alcance apenas para os casos criminais, de modo que, a partir de uma condenação em 2ª instância, a pena pudesse já começar a ser cumprida, independentemente dos recursos que continuam existindo e do habeas corpus. Esta proposta, senadora Ana Amélia, foi aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça dessa Casa. Unanimidade. O senador Ferraz e eu, aliás, temos insistido para que ela venha a plenário. Até agora não veio. É importante que venha, porque essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que volta atrás numa decisão anterior, ela foi decidida, ela é aplicada a um único caso que chegou ao conhecimento do Supremo. Ela não tem ainda o alcance para todos os feitos que correm nas varas criminais do Brasil. Ela não tem, portanto, o efeito erga omnes sobre todos. Era importante que o Senado votasse essa PEC, uma vez que o caminho agora está aberto para uma decisão do Supremo. Muito obrigado. Desculpe pela interrupção, mas eu creio que vem bem a propósito do pronunciamento de Vossa Excelência. Eu agradeço muito, senadora Luísa, até porque ia dizer que esta Casa e o Congresso, como no equilíbrio dos poderes numa democracia, é o que tem autoridade e legitimidade para mudar as leis. Então, eu ia dizer que nós não fizemos o dever de casa e, portanto, não poderíamos cobrar a judicialização da legislação ou da política. Nós não fizemos o dever de casa e, portanto, talvez nesse aspecto não podemos reclamar que seja o Supremo exercendo um papel que cabe ao Congresso Nacional. Esse é um ponto relevante nesse aspecto. E aí nós temos que fazer o meia-culpa. Temos que fazer. Mas também o meia-culpa tem que ser acompanhado de um entendimento de que não podemos também aceitar que nós percamos esse equilíbrio dos poderes, porque senão nós vamos descambar
para um mundo que nós não gostaríamos de viver. Se condenamos hoje a impunidade, e ela é um fator relevante para a desestabilização das próprias instituições, nós também não podemos descambar para um excesso de força, de um desequilíbrio entre os poderes na instituição democrática. Tem razão o senador Aloysio, porque em 2010 o Supremo adotou uma posição em relação à decretação de prisão, que precisava de 3 ou 4 instâncias. Agora muda para apenas 2 sentenças transitadas em julgados. A questão é também saber, e quando ocorrer uma condenação injusta? E quando acontecer uma condenação injusta? Então, como será a reparação do erro cometido? É o risco que todos corremos no sistema penal brasileiro ou no sistema penal de um modo geral. Qualquer país do mundo, aliás. É, dessa forma. Agora, veja, nós também tem 2 decisões, senador. É que, assim como nós festejamos, e foi saudado ontem a decisão do Supremo, e alguns ministros também questionaram, entre outros o ministro Marco Aurélio Mello, sobre a questão da presunção da inocência, também explicada que não há, como diz na nota do juiz Sérgio Moro, ele explica que não há a violação da presunção da inocência nesses aspectos, porque há o esgotamento em 2 instâncias de julgamento e, portanto, isso não é risco de você ferir a presunção da inocência. Portanto, acolho de um magistrado sério e competente. Mas, veja, nós estamos também recebendo a notícia, assim como recebemos essa, que o promotor que está conduzindo em São Paulo, promotor de justiça, as investigações envolvendo as apurações da questão do sítio lá em Atibaia, em São Paulo, se pertence ou não, a quem é o dono, se são laranjas os donos, essa operação, o promotor vai ser afastado da condução do inquérito pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Então, essa é uma notícia também que causa uma certa perplexidade, porque o promotor que será afastado declarou que ninguém está acima da lei. Aparentemente, alguém está acima da lei num processo rumoroso como esse que nós estamos enfrentando. Então, a decisão do Supremo, nós precisamos fazer uma reflexão, ter um cuidado muito grande com a resposta adequada, como foi tentada e não foi conseguida à época pela proposta do senador Ferraz, senador Aloysio, do ministro Peluso aqui, que trazendo uma contribuição, não fizemos o dever de casa e agora podemos dizer, estamos chorando o leite derramado. Eu, com muito prazer, concedo a parte ao senador Cristóvão Buarque. Senadora, eu quero falar sobre essa decisão de prisão na segunda instância. Fala que pode haver erro na segunda, pode haver na terceira também. O corredor da morte nos Estados Unidos já liberou pessoas na véspera e já até se descobriu inocente depois de morto. Por isso, a pena de morte, sim, essa não devemos ter de maneira alguma. Agora, erro maior a gente vem cometendo em deixar pessoas soltas depois da segunda instância. Muito mais erro é isso do que algum erro que possa acontecer depois da segunda, depois da terceira. Então, eu creio que temos sim que parabenizar essa decisão. Já estava em tempo. A impunidade é algo que empurra ao crime. E uma das causas maiores da impunidade é, de fato, a protelação, a postergação, por anos e anos e anos de condenações que são preteridas e terminam não levando a cumprimento de penas. Eu vou repetir uma frase que, para mim, é lapidar na nota do juiz Sérgio Moro. E essa é a essência e a razão pela qual eu subo à tribuna. No processo penal, assim como no civil, há partes, o acusado e a vítima de um crime. Repetindo, o acusado e a vítima de um crime. Ambos têm direito a uma resposta em um prazo razoável. O inocente para ser absolvido, o culpado para ser condenado. Aí reside a essência desse processo. E aí se nós falhamos, se nós aqui falhamos como parlamentares e legisladores, nós temos que reconhecer que também o Poder Judiciário precisa ter esse prazo razoável, o tempo razoável no julgamento de um processo. E nós, políticos, que sofremos na carne os processos da justiça eleitoral, sabemos o quanto isto custa.
e o quanto isso comete injustiça na inviabilização de candidaturas, às vezes consideradas inocentes. Nós temos que depurar o processo político brasileiro, mas também não podemos, sob a égide da impunidade, condenar inocentes a execrá-los da vida pública de forma injusta. Então, também temos que ver este prazo razoável do que trata o juiz Sérgio Moro, seja de fato uma execução em prazo razoável, para que a justiça seja eficaz em nosso país e tenhamos sempre motivos para nós nos orgulharmos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, na execução das suas funções. Nesta crise que nós estamos vivendo de valores, nesta crise ética que estamos vivendo, sobretudo numa crise ética, o que sobressai exatamente é o valor e a importância das instituições que vem dando à sociedade brasileira uma resposta a estes anseios de acabar com a impunidade no nosso país e, sobretudo, com a corrupção. A atitude do Poder Judiciário, seja do Supremo, na condução pelo ministro Teori Zavascki, do líder que comanda a Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro, ou do doutor Rodrigo Janot, no comando das operações pelo Ministério Público, ou a própria doutor Leandro Daello, na Polícia Federal, da mesma forma fazendo o trabalho. As três instituições estão trabalhando até agora para honrar a confiança e a crença dos brasileiros numa democracia verdadeiramente, num Estado de Direito verdadeiramente sólido, como nós queremos que continue sendo. Muito obrigada.